atacam eles, mandam eles para eles fazerem com que eles desistam dessa ideia. Só que o povo indígena, ele é um povo muito guerreiro, né? Assim como nós, a gente fala, nós brasileiros, nós somos persistentes, muito guerreiros, não desistimos nunca. Os caras são nativos, eles estão aqui vivendo muito mais tempo do que nós, tá? Então a gente estava falando aqui do órgão que fiscaliza isso, né, e faz todos esses estudos, é a FUNAI, tá? Fundação Nacional do Índio. A regularização definitiva das terras indígenas passa por uma série de etapas, né? Começa com estudos de reconhecimento que devem ser aprovados para que ocorra a delimitação, enquanto o pedido é encaminhado e analisado pelo Ministério da Justiça. Então, se procede à declaração, quando são delimitados os marcos geográficos, né, ou os pontos, né? Ó, sua terra vai daqui até lá, né, esses marcos geográficos do terreno. E a homologação, que é a aprovação pela Presidência da República. Somente depois de todas essas etapas cumpridas é que a terra pode ser registrada em cartório para finalmente ocorrer a regularização. E essa etapa de ocorrer a regularização que é o grande entrave. Principalmente, né, não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe que, por exemplo, essas questões de demarcações de terras no atual governo, elas não estão ocorrendo e não vão ocorrer, por tudo que indica. Inclusive, há diversos escândalos relacionados a isso. Basta você dar um Google aí que você vai ver do que eu estou falando. Não vou ficar discutindo aqui política. O intuito é só de falar sobre esse acontecimento, né? Que isso está ocorrendo. E, né, falar da população indígena, né? Que é o grande, faz grande parte da nossa formação, certo? Como nação, como população brasileira. Nós somos toda essa mistura, né? A gente já vem falando isso há um bom tempo. Lembrando, né, outras questões, né? Os indígenas no começo, quando os portugueses chegaram aqui, né? Muito bem, vocês já devem saber disso, mas eles foram escravizados primeiramente, né? Depois de um bom tempo, né? Até 1530 ali, eles eram os escravos. E aí ficou toda aquela questão, né? São subjugados, chamados de preguiçosos, não querem trabalhar. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. O que acontecia é que no passado, né? O índio, ele não tem essa questão de ter chefe, ter patrão, né? Eles vivem em aldeia. A ideia da aldeia é comunitário, as coisas são comunitárias, né? A roça é comunitária, digamos, é um comunismo, né? Todos são donos de tudo, ninguém manda em ninguém. E aí chegam os portugueses, ô, índio, vai, corta aquela árvore, vai, carrega aquele navio, faz essa roça, trabalha, trabalha. Opa, como assim? Mudou todo o hábito cultural, mudou tudo. Os caras, não, opa, não vou fazer isso. Né? Aí vem essa pregação aí que o índio é preguiçoso, não quer fazer nada, que só quer ficar recebendo auxílio do governo. Não tem nada a ver. Os caras são assim, certo? Uma hora a gente pode falar a respeito mais disso. Bom, é dever do governo, por meio da FUNAI, então, assegurar a correta demarcação, evitando conflitos, não ocorre esse evitamento dos conflitos, né? Com outras comunidades. Contudo, isso envolve longos processos judiciais, né? Que são aqueles proprietários que se dizem proprietários das terras, que estão perdendo suas terras ali para os indígenas, digamos assim, né? Não são raros casos de conflitos pela posse de terras. Existem atualmente 462 áreas indígenas demarcadas, concentradas principalmente na região amazônica. Tá? Depois a gente dá uma observada nesse mapa aqui do material de apoio, que tem tudo isso demonstrado lá. Bom, característica da população brasileira. O que a gente pode observar nesse gráfico? Evolução da população brasileira em milhões de habitantes. Então a gente passa aí de 9 milhões, né, dos últimos dados, né, dos dados mais antigos que existem aí, de 1872. A gente tem aqui praticamente, aqui quase dobra, né, em 1900, 1920 dá outro salto, 1950 já vai para 51 milhões,
De 1950 para 1970 ou 1980, né? 50, 60, 70, 80. Em 30 anos, cara, a população salta de 51 milhões para 120 milhões. Dobrou de novo a população em 30 anos aqui, tá? 30 anos, de 1980. A população cresceu exponencialmente. O que estava acontecendo em 1980 no Brasil? 60, êxodo rural, 70 ali começa as indústrias, né? Se bem que começa bem antes, mas as indústrias estão mais esponjantes no Brasil. E aí as pessoas passam a viver nas cidades, né? 1980 por aí, 1991 e assim sucessivamente a população vem crescendo, chegando a 207 milhões. Somos 200 milhões. Então, de 1980 para 2017, né, passamos de 100 milhões, 120 milhões para 200 milhões. Dobrou de novo a população. 80, 90, 100, 2000, em 40 anos aí. Bom, esse é o retrato atual, né? A gente vem crescendo. Porém, esse crescimento ele agora não é mais acentuado. Deu uma estabilidade, uma estabilizada no crescimento populacional brasileiro. Nós estamos aí num processo de declínio da população. É isso mesmo. Isso a gente vai ver, ou mais futuramente. Eu acho que nem vai ser nessa disciplina aqui. E a evolução da população mundial também vem crescendo, né? A gente passa de 1.700 para 1950, né? Já passa aí para 2 bilhões de habitantes. A gente está falando de bilhões agora. E de 1950 para 2015 já são 7 bilhões. E as projeções que a população chega a 8 bilhões. Só a China, a Índia já concentram boa parte dos bilhões aí. Claro que não metade, né? Mas boa parte. Continuando, como eu tinha dito, né? Nós estamos aí passando por uma transição demográfica, tá? Essa transição demográfica consiste em quê? Na verdade, a transição, elas são estipuladas em 4 fases, tá? 4 fases, praticamente. Que é quando você tem uma alta taxa de natalidade, é a primeira fase. Países mais pobres normalmente concentram essa alta taxa de natalidade, os países africanos, né? Sobretudo. A Índia, né? Não é um país extremamente pobre, mas um país emergente e países mais emergentes assim concentram essa primeira fase aqui, que é a alta taxa de natalidade. Depois, né, que você tem uma alta taxa de natalidade, é claro que o crescimento populacional começa a aumentar. Por exemplo, uma família, uma pessoa, né, o pai e a mãe. Se ele tiver, por exemplo, 4 filhos, o saldo fica positivo, porque quando o pai e a mãe morrer, 2 filhos vão substituir e os outros 2 filhos vão fazer com que a população cresça. Agora, se esse mesmo pai e mãe só tenha 2 filhos, a população fica estabilizada, porque quando o pai e a mãe morrer, os 2 filhos vão substituir o pai e a mãe. Então, a população é estabilizada. Agora, quando esse pai e mãe têm apenas um filho, quando o pai e a mãe morrer, um filho vai substituir um, né, e o outro não vai ser substituído, ou seja, a população vai declinar. Atualmente, a gente já está aqui nessa segunda fase para a terceira fase aqui, ó. Aqui, ó. Terceira fase, né? Ainda em elevado crescimento, Índia, Brasil, Bangladesh. A população ainda em elevação com resultado do aumento da fase 2, tá? Porém, a gente já nota que a curva aqui, né, do verdinho, olha só, ela começa a declinar. E a fase 4, né, são a população quando já está literalmente caindo. Vou só expressar isso aqui para você entender isso aqui. Por exemplo, nessa primeira fase aqui tem uma família, um bonequinho, o pai, a mãe e um, dois, três, 4 crianças. Essa criança aqui tá maiorzinha, tá?